E agora vamos chamar o nosso secretário nacional de comunicação do PT, o Éden Valadares. O Éden foi diretor da União Nacional dos Estudantes, foi secretário estadual da Juventude do PT da Bahia, foi também presidente do PT da Bahia, por vários espaços no governo federal, e agora a gente tem a honra de tê-lo como nosso secretário de comunicação do PT. Éden, está contigo. Obrigado. Muito obrigada. Oi. Bom, boa tarde, companheiros, companheiras. Boa tarde, gente. Eu nunca pensei, primeiro, que eu ia passar o frio que eu estou passando em Salvador, aqui, no verão de Salvador. Está um frio danado aqui na mesa, tá? Segundo, que o Otávio ia fazer uma apresentação dessa, viu, Fredião? Que sobrou muito pouca coisa para a gente falar depois do cabeça, e o pouco que sobrou, Tiago falou. E eu tinha me preparado, companheirada, para um tipo de apresentação mais fechada, Paulo Camuto. E depois a gente decidiu transmitir essa mesa, abrir, tem os colegas da imprensa aqui, saudade da boa tarde aos colegas da imprensa, e eu tive que refazer. E para refazer, Zaratini, eu tive que correr para a inteligência artificial do Google. Porque eu estava sozinho em casa ontem. Aí o Otávio chega com um negócio bonito desse, eu nem sei se eu jogo minha apresentação ali. Mas se tiver, pode botar, por favor. Companheirada, primeiro, agradecer a cada um e cada uma que optou por estar aqui nessa mesa. Nós temos uma mesa importantíssima acontecendo junto com a nossa aqui ao lado, que é a mesa de Relações Internacionais. No cenário global que nós estamos vivendo, é de mais alta relevância essa mesa, e ter esse auditório cheio aqui é motivo de orgulho para nós e também um desafio por entender, Soriano, o quanto a comunicação está hoje na centralidade da ação política do nosso partido. E aí eu vou pedir para 4 companheiros ficarem em pé. Companheiro Gilmar Tato, por favor. Companheiro Carlos Árabe, por favor. Não sei se o Sereno está aí. Alberto Cantalice já está ali em pé. Eu estou citando porque esses foram secretários nacionais de comunicação do PT antes de mim, e eles foram responsáveis por trazer a comunicação para a centralidade política do PT. Cantalice, quando foi da executiva, Tiago, o secretário de comunicação do PT não tinha nem direito a voto. E hoje a Secretaria de Comunicação do PT é da primeira prateleira, digamos assim, entre as secretarias. E isso é um trabalho, Cabeça, que você ajudou a construir. Cabeça é foda, Otávio. Há muitas mãos. Há um esforço muito grande. Eu converso muito com o Zé puxa minha orelha, me orienta, o Zé Disseu. E Zé, a gente largou depois. Nessa coisa da comunicação digital, de entender o universo digital e a importância dele, nós do PT e da esquerda largamos depois. E estamos correndo atrás, que bem que a gente tem gente como a Kari aqui para nos ajudar a tirar o atraso. Mas essas pessoas que se dedicaram à comunicação do PT nos ajudaram a tirar um atraso grande, e hoje o jogo é muito diferente, Otávio, do que foi, sei lá, 2018 para nós, do que já foi 22 e do que será 2026. Quem é que passa aí? Quando eu passar a folha, você passa, pode ser assim? Pronto, pode passar. Obrigado, Camila. Vou dividir em 3 partes rápidas, não sei se eu vou conseguir falar igual o Otávio, igual a narrador de futebol, mas vou tentar. Nós vamos apresentar rapidamente, pode passar, Camilinha, o que é isso que eu falei que a gente chegou até agora, o que é a arquitetura das nossas redes, o que é a arquitetura da rede de comunicação do PT. Hoje, gente, nós temos uma TV, uma televisão no ar, nós temos um canal de televisão. Quem de vocês aqui já assistiu o canal de televisão do PT na Parabólica? À vontade. Nós temos um canal de TV, o 1313, na Parabólica. E a gente dá sorte, Otávio, que o 1313 é o último, viu, Zeca? É o último canal. Então as pessoas às vezes estão no 5, 4, 3, 2, 1. Quando zapeia para o último, cai no programa do PT. Um dia desse, o companheiro Bernardo estava no interior de Minas Gerais, entrou no hotel, estava a minha cara dando entrevista lá. Ele falou, porra, o Éden está famoso, está no interior de Minas. Não era. Era a TV PT. Então nós temos a TV PT, nós temos a Rádio PT, que é motivo de orgulho para nós, o nosso site,
Estamos lançando o aplicativo novo, a reedição do nosso aplicativo. Temos um esquema, um sistema de mensageria grande, WhatsApp, Telegram, construído ao longo dos anos. A Nicole veio trazendo desde a caravana do Lula, e a gente vem alimentando isso. Lançamos o PTEC, vou falar de cada um rapidamente. Lançamos o Conectados, e aí tem vários secretários aqui estaduais de comunicação do PT, a quem eu saúdo, porque nós resgatamos um Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Comunicação, como o Edinho fez o Fórum Nacional de Presidentes Estaduais do PT. Nós estamos tentando dar mais unidade a essa nossa articulação nacional. Tem o Pode Espalhar, que o presidente Paulo Okamoto já apresentou aqui, e as nossas redes. Esse aqui, digamos, sejam os canais, os instrumentos que nós temos para usar na nossa comunicação. Por favor, Camila. E eu vou me ater a dois deles, a três, na verdade, para essa nossa conversa de hoje. Não foi? Durante esse evento, a gente está lançando o site novo do PT e o aplicativo novo do PT. E aí eu quero fazer uma saudação ao companheiro Boca, que está aqui, que foi o principal desenhista, digamos assim, arquiteto do nosso aplicativo novo. Nós estamos atualizando o aplicativo, Tiago, para ele ser mais responsivo, para ele ser mais fácil de navegar, para que a gente tenha um canal de diálogo com a nossa militância, para que a gente tenha um canal de escuta com a militância, que a gente também, a direção também possa ouvir a militância do PT, que seja um instrumento de fácil filiação, com 2 cliques, 2 preenchimentos de campo. A pessoa vai poder se filiar ao PT, mas também, Herbert, para a gente diminuir o grau de dependência que nós temos das redes sociais, ou das big techs, ou das grandes plataformas, como mediadores ou intermediadores da nossa conversa com a nossa base social. E também estamos lançando um site novo, e aí cadê a companheira Malu? Está aqui, Malu? Fique em pé, Malu, por favor. Uma salva de palmas para Malu Delgado, que está nos ajudando a desenhar e a redesenhar o nosso site. O site do PT, com todo respeito a quem foi construindo ao longo do tempo, o Zé Maria me ajuda muito nisso, cadê o Zé? Está aqui. Mas a Malu falava um negócio que eu achava legal. Você abriu o site do PT, cabeça, e parecia um varal de roupa. Era tanta informação, tanta coisa, a gente está dando uma limpada e estamos lançando também. E nós vamos voltar a apostar em a gente ter conteúdo próprio, a gente elaborar notícia, e o PT produzir notícia, e que o nosso site seja um hub, digamos assim, contra as fake news, e que a nossa militância, o eleitor, o simpatizante do PT, possa ter no site do PT um depósito de credibilidade para checar se aquela informação é verdadeira ou não, se aquilo se trata de uma fake news ou não. Site novo, aplicativo novo, as redes sociais. Companheira Nicole Briones, por favor, fique em pé. Essa é a Nicole Briones, a nova responsável por nossas redes sociais. Nós fizemos uma aposta grande com a chegada de Nicole, porque ano passado, a gente fez um investimento grande, um investimento substancial para o orçamento do PT em impulsionamento nas redes. E acreditamos na proposta do presidente Edinho, chamamos Nicole para fazer um processo só de crescimento orgânico agora, Herbert. E é um processo de desmame, eu vou chamar assim, porque você acaba viciando o algoritmo a ter impulsionamento, e ele quer sempre mais, quer mais dinheiro. E a gente fez um processo de desmamar as nossas redes, que é um processo doloroso, eu vou chamar assim, mas que já surte efeito. Aqui estão os números, eu não consigo enxergar direito, mas são números substanciais, e nós estamos muito felizes com a estratégia que a gente fez. Mudamos a cobertura editorial, a gente faz agora muito fato, muito corte de fala, muito do que está acontecendo. Abandonamos um pouco a política dos memes, do engraçadinho, do que era divertido, de entrar na onda daquele dia, sabe, do que era a tendência do dia. Estamos fazendo um processo de resgate da memória do PT, que eu acho importantíssimo, Márcio Jardim. Acusam o PT sempre de não se renovar e, ao mesmo tempo, acusam a gente de ter se afastado das origens. E a gente tem feito um processo nas redes sociais de mostrar que esse fio continua conectado, que nós temos orgulho da fundação do PT, da origem do PT, e o quanto a gente tem conseguido renovar a nossa luta com novos personagens, novos temas, novas frentes de batalha. Mais alcance, mais compartilhamento e mais engajamento a partir do crescimento orgânico, apostando na força
da nossa militância. Só um minutinho, Éden. Gente, pedir que quem está aqui na sala, de fato, né, se concentre aqui, porque eu sei que tem bastante gente se encontrando, mas aí faz isso lá fora, aqui dentro a gente está apresentando uma mesa. Apresentada essa parte, que é, digamos, as ferramentas que nós temos e o sucesso que nós temos nas redes sociais do PT. O PT, se você comparar com todos os partidos, podem comparar aí, o PT é o principal partido nas redes sociais, em todas as redes. No Instagram, talvez a gente esteja ali empatado com o PL, mas todos os demais, o PT é o que tem mais número de seguidores, o PT é o que tem mais engajamento. Mas isso é suficiente para a luta política que nós vamos fazer, ou que nós estamos fazendo? Não, é. Então, eu comecei citando as pessoas que estão nos ajudando, dizendo o orgulho que nós temos de quem teve antes, de quem está fazendo agora, mas para dizer para vocês que o Baba vai ser muito mais difícil do que isso. Vai ser muito mais difícil do que a gente produzir conteúdos legais, bonitos e que sejam muito curtidos ou compartilhados. Pode passar, Camila. Passa 2 logo. Infelizmente, nós estamos numa quadra muito difícil do cenário internacional, talvez a quadra mais desafiadora, como o Otávio disse aqui, desde a Segunda Guerra Mundial. E há um elemento que complica ainda mais a luta da esquerda no mundo, a luta dos partidos de esquerda, dos movimentos populares, dos movimentos sociais, das organizações de luta, que é a soberania digital e esses mega conglomerados transnacionais. Nós não podemos ir para essa eleição sem falar do cenário que nós vamos encontrar. Vai, Camila. A gente não vive apenas uma época de mudanças, mas verdadeiramente uma mudança de época. Não se trata só da gente atualizar nossas ferramentas e as nossas linguagens. O mundo está vivendo um processo de transformação radical, no sentido da raiz, profundo. O capitalismo central está levando a humanidade a revisitar suas formas de produção. Nós estamos mudando as formas que a gente constrói as coisas, e isso determina a relação entre as pessoas, entre o capital e o trabalho, e tem ressignificado todas as dimensões da nossa vida. Não é pouca coisa, gente, o que a inteligência artificial já está fazendo, e eu não estou falando de fake news, de áudio ou do vídeo. Eu estou falando da mudança radical que a inteligência artificial, por exemplo, vai produzir na vida humana. Henrique Fontana é médico. Na longevidade da vida humana, por exemplo. Pode causar um nível de transformação que vai impactar a demografia mundial. Já está causando. Essa mudança de época profunda, nós precisamos nos preparar para uma batalha que não se encerrará em outubro desse ano e que desafia o Brasil enquanto nação de qual será nosso papel nesse mundo, nesse cenário global. Pode passar, Camila. Como eu dizia, hoje algumas poucas companhias transnacionais controlam, monopolizam a infraestrutura computacional de dados, de informação, e concentram com isso um nível de riqueza e de poder que nem os bancos acumularam no século passado. Hoje, a tal das Big Techs tem um poder de determinar a política e de determinar o caminho do desenvolvimento do capitalismo e das nações, e de influenciar, Otávio, a tomada de decisão de países inteiros, de coletivos ou de indivíduos que nunca antes a gente alcançou. Pode ir passando, Camila. Isso leva o presidente Lula, essas aspas que estão aí, gente, nos slides, ou são da última resolução do Diretório Nacional do PT, ou são aspas próprias do presidente Lula. O presidente Lula foi no encontro do G20, foi na ONU e falou sobre o desafio do colonialismo digital e da soberania digital. O Zé escreveu sobre isso também esses dias. Há uma nova forma de imperialismo acontecendo, não só essa dimensão do Trump aberta, crua,
mas de dominação geopolítica internacional que passa pelo controle, pelo monopólio da informação. Vamos. Não, desculpa. Essa soberania nacional que o conceito de soberania nacional que a gente tinha então no século passado já não é o mesmo agora no século XXI. Vou acelerar, Camila. E aí nós temos que estar com isso muito bem resolvido entre nós. Essas companhias, eu vou continuar chamando de Big Techs, manipulam abertamente a vontade popular em diversos espaços, em tempos cada vez mais acelerados, e ignoram a autonomia e a independência das nações e dos Estados-nações. Há quem diga, Tato, que hoje o maior país do mundo é a Meta, porque ela tem bilhões de cidadãos em que ela estabelece a própria regra da convivência dentro dessa cidadania digital. Não importando aí as leis nacionais, não importando as constituições dos países. Diversos países já reagem. A Austrália reagiu, a Nova Zelândia reagiu, a União Europeia reagiu. Mas nós, na América Latina, ainda estamos longe de conseguir algo que seja de reação suficiente a isso, em que pese o governo do presidente Lula tem pautado isso já abertamente. Pode passar, já falei. Eu queria primeiro, já que nós estamos em ano eleitoral, nós estamos fazendo isso no Diretório Nacional, nós estamos fazendo isso com as secretarias de comunicação, nós estamos fazendo isso em cada debate que a gente faz no Brasil inteiro. Nós não podemos mais acreditar na ilusão da neutralidade das redes sociais. Assim como Trump rasga a fantasia, tira o teatro da frente e admite, logo depois de ter invadido a Venezuela e sequestrado o presidente venezuelano, na primeira declaração dele, ele não cita a palavra democracia e cita 15 vezes petróleo e admite que foi lá para ter o controle do petróleo venezuelano. E ele vai lá abertamente e diz, eu não quero nem produzir, não quero nem consumir, eu só não quero que ele venda para quem ele acha que pode vender. De uma maneira muito crua, as Big Techs trabalharão, já estão trabalhando, de forma muito crua a manipulação das redes sociais. Não há neutralidade, esqueçamos a ilusão da neutralidade. Os donos das Big Techs estavam na posse de Trump e ele fez questão de colocar ao lado dele, gente. Se a ficha nossa não caiu ali, eu não sei quando vai cair. A atual CEO da Meta é uma ex-secretária de Trump. E Trump, se ele pode ter alguma vantagem, é que ele é verdadeiro. Ele fala, eu vou fazer, vou manipular, vocês são quintal e eu vou derrotá-los. Não é pouca coisa e, ó, vou fazer um paralelo. Cid está ali. A gente conversou um dia desse sobre isso. Vocês lembram o que aconteceu na Ucrânia em 2014? O que aconteceu com a Primavera Árabe? O que foi acontecendo nos Estados Unidos e como chegou o golpe na presidenta Dilma? A gente viu o movimento acontecendo. A gente viu que o capitalismo central tinha decidido, Zé, que o povo pobre do mundo ia pagar pela bancarrota que o mundo tinha sofrido em 2008 e 2012. Os bancos quebraram e levaram o mundo junto. Quebra o sistema financeiro. E o capitalismo central disse, nessa quebradeira, não cabe mais as democracias liberais como a gente consagrou no pós-guerra. Não cabe mais essa democracia que atende à educação pública, à saúde pública, à seguridade ou à assistência social. Isso não cabe mais. Então vamos enxugar esse estado de bem-estar social que a gente consagrou no pós-guerra. E vieram fazendo isso. E onde não dava para fazer pelo governo de plantão, troca-se o governo. Derruba-se o governo. E vieram fazendo, cabeça. No Paraguai foi diferente daqui. Na Bolívia foi diferente daqui. Na Venezuela não conseguiram de primeira. A depender da correlação de força, deu mais trabalho ou menos. Mas golpearam o nosso governo, golpearam a presidenta Dilma. Por isso que eu fico puto, desculpe o termo, mas com o machismo que ainda é arraigado entre nós, de achar que a presidenta caiu porque ela não fazia churrasco com o deputado ou que não fazia churrasco com o senador, gente. Porque a presidenta não era boa de conversa. Para com isso. A gente viu esse movimento chegando e a prova dele é que quando o governo
é golpeado e Michel Temer assume a presidência da República, o primeiro ato dele chama PEC do teto de gastos, que nada mais é do que tirar dinheiro, orçamento da educação pública, da saúde pública, da seguridade, da aposentadoria, da assistência social, porque não cabe mais isso no Brasil. É 20 anos para não ter mais apoio do Estado a quem mais precisa, ou seja, árabe, bota o pobre para pagar a conta. Esse grau de intervenção, esse grau de manipulação, nós estamos vendo acontecendo de novo. Somente nesse último semestre. Leiam o que aconteceu no Nepal, leiam o que aconteceu na Malásia, o que aconteceu em Madagascar, o que aconteceu no Peru, no segundo turno, na segunda volta, como eles chamam, da eleição na Argentina, ou o que aconteceu no México. A presidenta do México fez uma denúncia grave na ONU. Ela falou que 30 milhões de perfis falsos foram criados para desestabilizar o governo dela. 30 milhões. 2 semanas depois, uma galera radicalizada pelas redes sociais tentou invadir o palácio do governo. E esse final de semana, a Polícia Federal prendeu um núcleo chamado de Geração Z, que é como eles tentam identificar, que é para botar a culpa nos jovens, como se fosse uma coisa de uma geração inteira, radicalizada pelas redes sociais, tentando montar protestos no Brasil. A fórmula vai se repetindo, e para mim, Solinha, o que eles fizeram nesses países é ensaio do que eles podem fazer aqui. Nós fomos para cima, a gente fez denúncia, estamos brigando no Tribunal Superior Eleitoral, estamos mobilizando o governo, e o governo está ajudando muito nesse debate, mobilizando a sociedade civil, a universidade, os movimentos sociais, porque nós decidimos, a direção do PT decidiu não esperar acontecer para fazer a denúncia. Nós estamos fazendo de antes. Eles retirarem, Kiko, o presidente Lula do sistema de busca da Meta, na noite que a gente estava votando o que a gente estava votando, é uma amostra grátis do que eles podem fazer. Zara, o vídeo do Pix de Nicolas Ferreira, em 24 horas, ter mais alcance do que o vídeo de Lionel Messi, recebendo a taça dentro do gramado durante a final da Copa do Mundo, é uma amostra grátis do que eles podem fazer. E aí, não é mais debater só a regulação no TSE, não precisa mudar a lei, Robson. Só precisa mexer um botão. E nós estamos fazendo esse esforço de fazer a denúncia, o esforço de dizer do quanto isso é imperativo para nós. Por isso que a nossa bancada, no Senado e na Câmara, não pode abrir mão de seguir debatendo e brigando pela regulamentação das redes. Obviamente não se trata de censura, obviamente não se trata de controle, mas de dar transparência a um processo que não é mais privado, porque organiza a opinião pública no nosso país. E o presidente Lula... Pode passar. É que eu estou falando de regular para proteger, pode passar. Nós entendemos que tentativa de desestabilizar e de manipular em larga escala as eleições vai rolar. Seja por ação da extrema-direita, seja por ação que eles vêm se aperfeiçoando em fake news ao longo do tempo, seja por essa disposição, sobretudo das plataformas norte-americanas. Nós precisamos estar em monitoramento constante das ameaças, e aí todos nós precisamos. Não é contraditório a gente ter que formar nossa militância para militar nas redes sociais. Repare, o secretário está dizendo que vai ter manipulação, que as plataformas são isso, que aquilo, e ao mesmo tempo a gente tem que qualificar nossa militância, aí não tem jeito. 99% dos brasileiros está no WhatsApp. Como é que faz? O PT vai sair do WhatsApp? Nós vamos sair do Facebook, nós vamos sair do Instagram, nós vamos sair do TikTok? Se o povo brasileiro está lá, se o nosso eleitor está lá, então nós temos que nos qualificar para tentar, na medida do possível, com as regras deles, ainda mesmo assim fazer a disputa. Como nós temos que fazer a defesa intransigente da regulação. Pode passar para eu ir terminando. Esse é o cenário de colonialismo digital e fim do teatro da neutralidade. A manipulação dos algoritmos já vem desestabilizando democracias mundo afora. Nós precisamos de uma resposta mais firme com relação à regulação
E nós precisamos fazer um investimento em autonomia tecnológica, e para não dizer que eu não elogiei o governo do presidente Lula, é a primeira vez que a gente tem um plano nacional de soberania digital, foi feito por esse governo, tem lá 50 milhões de reais previsto em investimento. Não é o suficiente, mas já é um começo. Para vocês terem ideia, a gente tem 50 milhões previstos de investimento. A China tem 350 bi de dólares na mesma área que a gente está investindo. Mas pelo menos a gente começou e já está no patamar aí, sei lá, de Itália, no patamar de Espanha. E nós temos que, o objetivo final nosso é conseguir, de verdade, se a gente pensa em ter soberania popular e soberania nacional, isso necessariamente passará por a gente ter soberania digital. Quero concluir, e é a primeira vez que eu falo isso no PT, a gente pode falar isso 10 vezes. Pontuando com vocês o que nós achamos que é muito diferente de 2026 para 2024. Primeiro, o cenário internacional e Donald Trump. É um agravante, um complicador muito grande para as eleições. A gente não tinha em 2024 e agora temos. Não vou ficar perdendo tempo para falar de Trump, vocês sabem tudo o que ele está fazendo. E como ele vem articulando a derrota de governos e candidaturas de esquerda na América Latina ao longo dos últimos meses. A última foi agora na Costa Rica. O vento mobilizado pelo imperialismo, o vento mobilizado por Trump, pelo extremismo de direita de Trump, pelo fascismo de Trump, é combustível para a derrota de esquerda na América Latina. E a cereja do bolo, obviamente, somos nós, é o Brasil. Mas é diferente de 2026 para 2024, a composição do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. Sai Carmen Lúcia e sai Alexandre de Moraes, e vai entrar Cássio Nunes e o outro que eu nunca lembro o nome, André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Eles estarão à frente do Tribunal Superior Eleitoral nessas eleições. Nós vamos perder, não é por amor a Alexandre de Moraes, mas é que ele verdadeiramente foi alguém militante, atuante contra a desinformação e contra a fake news. Ele montou um grupo de trabalho, uma equipe dentro do Tribunal Superior Eleitoral que tinha investimento em tecnologia e em técnicos para tentar reagir o mais rápido possível à tentativa de manipulação e às fake news nas eleições. Nós vamos para a eleição que nós não vamos ter isso. O PT entrou com pedido, a gente fez todo o trabalho que devia, consulta, defesa pública, mas não sei se vai rolar. É claro que não ter Bolsonaro na presidência e ter o presidente Lula, sim, candidato à reeleição, num país em que a reeleição é um instituto consagrado, é uma vantagem para nós. Mas, na nossa opinião, nesse ambiente de Trump, de redes sociais, o cenário é mais desafiador, sobretudo pelo que falaram aqui, segundo, para concluir. O preditor de voto realmente mudou. Otávio e Tiago falaram disso aqui. Apesar da gente ser o governo que mais fez, o governo 3.0 do Lula é melhor do que o 2, é melhor do que o 1, é melhor do que tudo, mas o preditor de voto mudou, as pessoas não se mobilizam mais só pelo que a gente fez. Já foi falado. E penso que tem um acerto muito grande do que os meninos já disseram e do que a gente fez, Sola, quando a gente deixa de lado a ilusão da gestão, a ilusão das obras, do rol de feitos e coloca a política na frente. Acerta a cabeça quando a gente fez os BBBs. Acerta quando a gente lembra o povo brasileiro qual é o propósito de fundação desse partido, que é combater as desigualdades, que é acabar com a mancha na nossa história de ser um dos países mais desiguais do mundo. Foi para isso que nós fizemos o PT. É para isso que cada um de nós dedica a sua vida, porque ser militante do PT não é ser filiado a uma legenda, gente. É opção de vida. Eu vejo em cada rosto de vocês opção de vida de ser petista. A gente não deixa de ser petista na igreja, no clube. A gente não deixa de ser petista na escola ou no trabalho. E esses milhares de pessoas fizeram essa opção para combater a desigualdade, a concentração de riqueza e de oportunidade, que é alimentadora das tantas outras vergonhas nacionais que nós temos, como a escravidão, o racismo, o machismo ou a fome. Acerta o PT e acerta o governo, Tiago, quando colocam a política para presidir de novo e a gente fala, vamos dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a pessoa diz, beleza, e quem vai pagar é os super ricos, ótimo. Você falou de pesquisa, a gente via nas pesquisas um justiçamento. Porque o povo desse país não aguenta mais carregar tudo nas costas e ver os barões sem pagar nada. Eu gosto da analogia que o Haddad faz, Nicole.
Ele dizia, é a primeira vez dentro desse condomínio, onde todo mundo pagava condomínio, desse prédio, onde todo mundo pagava condomínio, e a cobertura bonitinha nunca pagava, agora vai pagar. Agora com o presidente Lula vai pagar. Porque a gente recolocou, para concluir, a nossa posição de antissistema. Falar disso na frente do Zé Dirceu é fogo, porque o Zé Dirceu fundou esse partido. Mas nós somos fruto de várias contradições. Nós carregamos contradições na nossa história. O PT é o resultado do embate entre ser um partido de massa ou um partido de quadros. Essa contradição nos carregou. Nós somos fruto da contradição entre ser um partido socialista, que defende o socialismo democrático, os valores socialistas, que quer, ao fim e ao cabo, uma sociedade socialista, mas que topa administrar o capitalismo como a gente faz ao longo desses últimos anos. Carregamos essa contradição. Como a gente sempre carregou a contradição de ser um partido contra a ordem e também da ordem. Só que, Rodrigo, meu companheiro, essa parte do da ordem precisa sair da frente e deixar a parte do contra a ordem prevalecer. Nós não podemos ir para a eleição e aceitar que nós somos o sistema. Nós não podemos ir para a eleição e aceitar que nós somos o status quo. Nós não podemos ir para a eleição defender essa democracia liberal que não atendeu a nenhum dos problemas da humanidade, em canto algum, nem no centro do capitalismo, que é os Estados Unidos, muito menos no Brasil. A democracia precisa ser travestida, precisa ser resultada, não só, Tiago, em ter direito à moradia, você precisa ter a casa própria. Você não pode ser só o direito de trabalhar, você tem que ter emprego, trabalho, salário. Nós somos isso. Em algum lugar do caminho, talvez a gente tenha se acostumado com a fantasia errada. Acerta o PT quando puxou as BBBs e rasgou essa fantasia. Acerta o governo quando pauta 6x1 como agenda do governo, porque aqui está uma geração inteira, Tiago, que não aguenta mais exaustão. Quando a gente fala de 6x1, a gente está falando só com quem está na 6x1, não, porque tem gente pior, que está na 7x0, gente, que está trabalhando de aplicativo, que trabalha 18 horas por dia para entregar uma comida que às vezes ele próprio não tem dinheiro para pagar. Mas nós estamos falando com a geração inteira que está exausta. A 6x1 mexe com o imaginário coletivo, mexe com esse sentimento da classe trabalhadora, acerta o governo e o presidente Lula. Quando a gente enumera a taxação do super rico, quando a gente foi contra a anistia, contra a blindagem, contra a impunidade, nós nos reconectamos ali, fortemente com a sociedade, acertamos no imposto de renda, acertamos na 6x1, acertamos, como foi dito aqui antes, quando o presidente Lula convoca o Brasil para dar fim ao feminicídio, junto com as outras chagas que eu citei, é uma vergonha nacional, absoluta vergonha nacional, sobretudo para vocês, nós homens, é uma absoluta vergonha. Acerta quando a gente fala de gás do povo. Concluindo, 2026 não será 1998, não adianta a gente ter esse romantismo todo. 2026 não será 2002, quando a gente ganhou a primeira vez. Acho que 2006 não vai ser nem 2022. Mas tem um elemento que eu queria dizer a vocês para encerrar. Se as redes vão ser tão difíceis, se o cenário é tão complicado para nós temos que ocupar as ruas. Nós não podemos deixar seu Nicolas marchar para Brasília e achar que a rua é o lugar do fascismo. A rua é nossa. Nós temos que ocupar. Nós temos que voltar para os territórios, nós temos que voltar para as comunidades, nós temos que abrir o PT para as comunidades. Quando dizem assim, o Camoto que fez um debate comigo 15 dias atrás em São Paulo, foi ele que falou isso, estou dando aqui o crédito para o autor da frase. Alguém perguntou para Paulinho, o PT se afastou das bases? E Paulinho respondeu, não. Talvez a direção, talvez a burocracia, mas o PT ainda está lá, porque ainda tem petista lá. Nós precisamos reabrir o PT. Se a classe trabalhadora hoje está na informalidade, se a classe trabalhadora hoje está no setor de serviços, se a classe trabalhadora hoje está trabalhando para aplicativo, e se ela não está aqui nessa reunião com a gente, nós estamos errados. Porque nós não somos um partido trabalhista, que defende os trabalhadores, mas sem os trabalhadores. Nós somos um partido formado por trabalhadores e trabalhadoras comuns da sociedade brasileira. E se essa nova geração não está lá, alguma coisa está errada na nossa porta, Fontana. E nós temos que abrir e chamá-los para cá, para eles fazerem um PT, para eles construírem a luta dos trabalhadores. Vou terminar dizendo, rede é massa, rede é importante, nós estamos investindo muito, trabalhando muito, mas nós vamos precisar das ruas. E aí não tem inteligência artificial que substitua
o tete a tete, a gente bater de porta em porta, organizar sindicato, organizar cooperativa, organizar organização de bairro, organizar a luta popular, a luta sindical, a luta nossa do PT. E que viva o povo brasileiro. Obrigado, gente. Muito obrigada, nosso brilhante secretário de comunicação do PT. Saudar outros companheiros da nossa executiva nacional. Falei em 11 minutos. Companheiro Laércio, nosso secretário de organização. Companheira Milena Farias, nossa companheira da executiva nacional do PT. Deputada estadual Sofia Cavedon, do PT do Rio Grande do Sul. Companheira Eliane Aquino, secretária nacional do Bolsa Família. Ana Paula Lima, nossa deputada federal, PT de Santa Catarina. Marcelo Nascimento, secretário de Direitos Humanos de Alagoas. Nili William, presidente do PT de Tocantins. E o Gutenberg Rodrigues, vice-presidente da UNE.